Bem, agora nós vamos falar sobre a organização dos materiais específicos dentro de uma UTI. Na verdade, vocês vão encontrar no conteúdo uma diferença, uma classificação entre materiais específicos, ou especializados e materiais gerais. No que se refere aos materiais específicos, nós vamos falar sobre os ventiladores mecânicos, sobre os desfibriladores, nós vamos falar sobre os monitores multiparâmetros e os materiais gerais. Nós vamos nos deter aqueles materiais que nós utilizamos geralmente em todos os setores. Então tá aí a classificação bem nítida para a gente. Específicos ou especializados, aqueles materiais que geralmente são utilizados só e unicamente dentro de um setor crítico, como por exemplo a unidade de terapia intensiva. E os materiais gerais, aqueles materiais que normalmente nós utilizamos em todos os setores. Vamos falar de um suporte para as infusões, para as soluções, vamos falar de cabeceira de leito, de maca, cadeira de rodas, um negatoscópio. Para quem não lembra, o negatoscópio é aquele material onde nós colocamos os exames radiológicos para que sejam bem visualizados. Não esqueçam, porque eu vou cobrar em avaliações, certo? Mas nós vamos falar aqui sobre essa organização desses materiais e logo em seguida algumas rotinas, que são rotinas realizadas em outros setores também. Porém, dentro da UTI existem algumas especificações. Nós vamos começar pelo carrinho de emergência, tá? Esse carrinho de emergência, ele é um carrinho utilizado em todos os setores, inclusive a UTI. Agora, existem algumas diferenças. Por exemplo, nos setores fora UTI, nós temos um lacre que ele precisa ser violado para que o carrinho seja aberto e daí então os materiais e medicações sejam utilizados naquele momento emergencial. Já na UTI, esse carrinho de emergência, que também existe e é assim imprescindível, nós não podemos colocar lacre. Nós não temos lacre nesse carro de emergência, ele fica aberto. Aberto, o que eu digo assim, sem nenhuma chave, sem nenhum cadeado, tá certo? Sem nenhum lacre. E tá ali à disposição de todos os profissionais. Porém, nós precisamos de alguns cuidados com esse carro. Cuidados estes que vão ficar sob a responsabilidade de um dos profissionais. Essa responsabilidade, ela vai ser direcionada, ela vai ser atribuída pela liderança do setor. Na enfermagem, nós temos dois níveis, nós temos dois profissionais da equipe da enfermagem. Nós temos o técnico e o enfermeiro. Então, isso é uma atribuição da enfermagem. Então, eu estou dizendo assim, que tanto um como o outro pode realizar a reposição ou verificação ou checagem desse carro de emergência. Então, a líder, no caso a enfermeira, vai escalar. Ou ela própria se escala, ela toma a responsabilidade de fazer essa checagem diariamente, ou ela delega essa função para um dos profissionais, tá? O que nós vamos precisar checar? Nós vamos precisar checar tudo que existe dentro desse carrinho no que se refere ao uso emergencial. Temos as medicações e nós temos os materiais e equipamentos. Medicações que no momento de uma parada cardiorrespiratória, de uma convulsão, de um choque anafilático ou de qualquer outra situação emergencial, medicações que vão ser necessárias. Por isso que em aulas anteriores eu passei para vocês que seria prioritário um acesso venoso. Está dentro dos cuidados prioritários que esse paciente tenha um acesso venoso para que o efeito da medicação seja imediato.
Nós temos também dentro desse carrinho, fora as medicações, os materiais. Materiais estes que também são utilizados nos momentos de urgência e de emergência. Eu posso citar como exemplos o tubo orotraqueal, certo? O tubo orotraqueal. Eu posso utilizar também como um emergencial um laringoscópio. Eu posso usar sondas. Eu posso usar outros materiais que nesse momento, tá, vai tirar o paciente daquela situação de emergência. E de equipamentos, eu posso utilizar o desfibrilador, também chamado de cardioversor. Esta checagem, quanto ao funcionamento e quanto à quantidade, tá, ou disponibilidade desses materiais, precisam ser feitos diariamente, como eu falei. Porém, precisamos lembrar que nós, da enfermagem, nós temos 3 turnos. Nós temos o turno das 7 às 13, das 13 às 19 e das 19 às 7 da manhã, que é o turno noturno, né? Que é o plantão noturno. Então, o correto mesmo, já que existe uma troca de equipe, o correto é que cada turno haja uma checagem. Porque o que o meu colega fez no turno de trabalho dele, como eu não me encontrava no hospital, eu não sei o que foi que aconteceu. Se ele não me passar ou se ele não fizer logo em seguida essa reposição, eu posso de repente precisar usar esse carrinho no turno do meu trabalho, não tomar conhecimento de que houve retirada de materiais, houve uso de equipamentos e de repente eu me prejudicar. Na verdade, o prejuízo não vai ser só meu, o prejuízo vai ser primeiramente do paciente. Porque se algo der errado nesse momento, o primeiro a ser prejudicado vai ser o paciente. Então, precisamos pensar muito nisso, tá? E não podemos esquecer de que alguém precisa estar responsável pela checagem desse carro de emergência. Vocês podem observar nesse carro de emergência que tudo precisa estar bem organizado. Bastante organizado quanto à denominação, espaço, nada pode estar misturado, porque é o momento onde você está naquela agilidade para poder resolver o problema do paciente. Então, se de repente eu encontro um equipo microgotas, um exemplo, um equipo microgotas no local do equipo macrogotas, eu vou pegar, porque ali a denominação tem macrogotas e eu vou estar pegando um equipo microgotas. Então, eu já vou estar utilizando o material errado, o material que não era para ser utilizado. Isso eu estou comparando com medicações, que são coisas muito mais sérias, tá? E são medicações, e como eu já falei, são medicações que você vai utilizar a via parenteral e o efeito vai ser imediato. É esse o grande risco que nós corremos, certo? Porque para reverter o quadro vai ser muito mais complicado. Quando eu faço uma medicação endovenosa de forma errada em relação à dose, ao paciente, ao tipo de via de administração e etc. e tal, qualquer erro que eu cometer, depois eu não vou poder, naquele mesmo orifício que eu utilizei para introduzir, eu não vou poder colocar a seringa para poder voltar com ele. Então, tudo já foi, já acompanhou a corrente sanguínea. Então, eu já não tenho mais o que fazer. É esperar para poder tentar ver o que a gente pode fazer para reverter o quadro, tá? E não deixar isso omisso, guardado. A gente tem que falar. Olha, infelizmente houve um erro, né? Aconteceu isso, vamos ver o que a gente pode fazer. Encobrir não podemos. Precisa ser falado para toda a equipe, ok? Aqui vocês observem que existem várias gavetas no carro de emergência. Esse espaço é para o cardioversor, né?
que é aquele que vai fazer com que o coração ele deixe de fibrilar, nós já conversamos sobre isso em aulas anteriores, ou então também ele faça com que o coração volte à contratilidade dele, fazendo aqueles dois movimentos importantíssimos, que é a sístole e a diástole, certo? E aqui nós utilizamos para usar os monitores, o oxímetro de pulso, que nós vamos também nos deter uma aula dessa, falando sobre a saturação de oxigênio. E aqui não dá para ter uma boa visualização, mas aqui existe uma prancha, nós chamamos de prancha. Uma prancha pequena, do tamanho de um tórax, é utilizada no tórax posterior do paciente, tá certo? Para que esse paciente, ao ser reanimado manualmente, ele não baixe junto com o colchão. Ele precisa estar numa área rígida, principalmente a parte torácica, para que no momento que eu fizer pressão sobre o externo toque no coração e estimule o coração a voltar à contratilidade. Então, esse é o objetivo dessa prancha que fica aqui na lateral. Obrigatoriamente, esse carro, para ele estar completo, ele precisa estar com essa prancha. Ok? Aqui eu coloquei também duas figuras assim, onde está bem visível, de dois monitores, porque são de fabricantes diferentes, mas como quando a gente denomina monitor multiparâmetros, a gente está falando que ele está monitorando vários parâmetros. Parâmetro de pressão arterial, parâmetro da saturação do oxigênio, o parâmetro da respiração, da temperatura, o parâmetro da frequência cardíaca. Então, aqui nas laterais destes monitores, existem vários cabos que estão interligados, tá? E vão diretamente para o paciente. Então, o paciente está mandando essa informação para os monitores. E aqui nós vamos só transcrever. Eu pego o impresso do prontuário do paciente e aí observo aqui o que está referente à pressão arterial. Eu vou lá no impresso e preencho o que está escrito aqui. Mas isso não é tão fácil assim. É importante que vocês comparem o que está aqui, esses resultados, com o quadro clínico do paciente. De repente, aqui tem uma temperatura 36 graus Celsius. E aí, quando eu toco no meu paciente, eu vejo que o meu paciente está com hipertermia. O que é que pode estar acontecendo? Por isso que eu digo que você não se detenha só a isso e transcrever apenas. Então, o que é que pode estar acontecendo? O cabo que é responsável pela temperatura pode estar fora da axila ou do local que você utilizou para a verificação da temperatura. Então, obviamente, ele vai colocar uma temperatura baixa, uma temperatura que já é do próprio setor, que nós conversamos anteriormente, que o setor da UTI é um setor onde tem uma temperatura mais baixa por conta dos micro-organismos. Então, isso pode estar acontecendo. Então, eu tenho que estar alerta. Aqui deu uma temperatura baixa, mas meu paciente está quente. O que pode estar acontecendo? Aí eu vou lá no cabinho, vou ver onde está conectado e vou observar que este cabo não está bem localizado. E isso pode estar acontecendo com qualquer outro cabo, ok? Rotinas dentro de uma UTI. Bem, nas rotinas nós vamos falar sobre procedimentos, né? O dia a dia de qualquer setor do hospital. Só que cada setor, como eu já também falei anteriormente, cada setor tem a sua especificidade. Tipo, eu não posso jamais comparar um paciente que foi admitido numa UTI com um paciente que se encontra num setor de nefrologia, que vai lá apenas para ser pesado, vai fazer a diálise, depois da diálise ele é pesado novamente, avaliado pelo nefrologista e vai para casa. Esse paciente de UTI não é assim que acontece. Ele é admitido, tem todos os cuidados prioritários, as rotinas diárias,
e nós vamos continuar com ele ali até o dia que ele se recuperar ao ponto de acharmos, estou falando da equipe, acharmos que é o momento dele liberar aquele leito e ser encaminhado para uma enfermaria ou para um quarto. Jamais direto para casa. Paciente que sai da UTI, que recebe alta da UTI, ele não vai para casa, jamais. Ele vai terminar a sua recuperação no setor de origem, tá certo? Até o momento de ir para casa. Então, primeira rotina que nós temos dentro de uma UTI, como também nos outros setores, é uma admissão. Eu vou precisar admitir esse paciente. Nos outros setores, a grande maioria das vezes, eu encontro pacientes conscientes e lúcidos, né? Pacientes acordados e orientados no tempo e no espaço. O que difere dos pacientes de UTI, porque os pacientes de UTI, 90% dos casos são pacientes inconscientes. Mas mesmo assim, nós precisamos nos identificar e precisamos mostrar ou comunicar a ele o que está sendo feito. O que vai ser feito com ele, onde ele está, o que está acontecendo. Então, isso é importante, primeiramente, claro, sabendo o nome desse paciente para poder identificá-lo, chamá-lo pelo nome, tá certo? Jamais chamar o paciente pelo quadro clínico dele, ou seja, pelo diagnóstico, ou pelo número do leito, ou na enfermaria, ou por um apelido que ele tenha. É o nome, eu preciso chamá-lo pelo nome, tá? Então, no momento da admissão, eu preciso, como profissional de uma unidade de terapia intensiva, eu preciso ser um profissional ágil nas tomadas de iniciativa, eu preciso ser um profissional que trabalhe com humanização, sabendo que tudo isso que eu estou falando é importante, não só, claro, para os pacientes desse setor, como para todos os outros. Mas como nós estamos falando em UTI, eu estou me detendo a estes pacientes, tá? Então, no momento da admissão, tudo isso vai ser feito. Vamos também conversar com os familiares, para que os familiares tenham conhecimento de toda a rotina da UTI, tá certo? Tudo em relação à questão de alimentação, nada pode ser levado. Eu preciso comunicar também a esses familiares de que as visitas são restritas. Então, se você num apartamento, numa enfermaria, é liberado que entre 4, 5, 6 pessoas por cada paciente, vamos dizer assim, já na UTI é diferente. Tem certos hospitais, instituições, que padronizou ou estipulou uma rotina de que só 2 pessoas entram em cada horário de visita. Acabou. Então, escolham aí entre as 10 pessoas que vieram para visitar o paciente, quais são as 2 únicas que vão entrar. Por que a gente faz isso? Por maldade? Não, não é por maldade. A gente faz isso para diminuir o índice de infecção naquele setor. Já que, como eu também já falei, existe uma predisposição ou uma suscetibilidade a esse paciente apresentar infecções por conta da porque ele se encontra imunologicamente deprimido. Então, quando acontece isso, qualquer micro-organismo, por menor resistência que ele tenha, já é o suficiente para que o paciente possa apresentar uma infecção. Então, a gente evita que isso aconteça. As pessoas precisam entender isso. Mas para que as pessoas entendam, nós, profissionais, precisamos explicar, precisamos orientar. Não nos basta simplesmente dizer, a rotina são 2 pacientes, são duas visitantes. Pronto, e acabou. E a pessoa do outro lado diz, por quê? Porque só são 2. Não. Se você explicar o motivo pelo qual só são 2, ele vai entender com certeza. E aí ele vai querer o melhor para o paciente dele, é claro. Tá bom? Falando sobre a alta. A alta é um momento, assim, para o paciente maravilhoso.
Até porque no momento da alta o paciente não vai estar mais inconsciente. O paciente já vai estar acordado, já vai estar lúcido, sabendo de todo o processo, de tudo que está acontecendo, porque ali como o setor é pequeno e fechado, ele está ouvindo tudo que conversam, então ele já sabe o que ele tem, o que ele está tomando, o horário das medicações, e quando o médico diz assim, fulano vai para casa, ele já está sabendo que vai receber alta, dali ele vai sair. Então ele fica naquela ansiedade. Só deixem para comunicar ao paciente a alta dele quando tudo estiver pronto, organizado. Tipo, todos os medicamentos daquelas 24 horas precisam estar ali para seguirem junto ao paciente. O leito, para onde ele vai ser encaminhado, precisa estar livre, esperando por ele e pronto. Então, eu vou me comunicar com a minha colega enfermeira do outro setor e vou perguntar se existe essa disponibilidade de leito. Se for um hospital de procedimentos eletivos, possivelmente o leito vai estar aguardando por ele. Mas se for um hospital de procedimentos emergenciais, pode acontecer que ele tenha entrado pela emergência, ter direto passado para o centro cirúrgico, dali ele ser encaminhado para o setor. Mas como se ele não veio do setor? Então eu vou ter que esperar desocupar um leito para que ele seja encaminhado então para lá. É só para a gente entender a rotina, que eu não posso comparar um hospital com procedimentos eletivos programados, comparar ele com um hospital emergencial. Tudo diferente, tá? Bem, e por fim, eu preciso que no momento da alta desse paciente, ele também já esteja com uma pessoa disponível, isso fica a cargo do serviço social, disponível para que acompanhe ele. Já que ele vai sair de uma unidade de terapia intensiva, possivelmente é o paciente que vai precisar de um acompanhamento. Eu não posso liberar ele para ele ficar sozinho na enfermaria. Ou então à mercê de outros acompanhantes. Ok? Então eu preciso ter esses cuidados no momento da alta. Conferência do carro de emergência, como eu acabei de conversar anteriormente com vocês, é importantíssimo, imprescindível, e o paciente pode chegar a óbito caso este carrinho não seja checado em cada turno. Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. E não podemos jamais colocar essa responsabilidade em ninguém mais, a não ser um profissional de enfermagem. Seja a enfermeira, o enfermeiro, ou seja um técnico de enfermagem. Tá? O importante é que vai estar lá escalado no livrinho de atribuições. O nome vai estar lá, então a gente vai saber onde chegar e a quem responsabilizar. Reposição de materiais de consumo. Bem, esses materiais de consumo são os materiais que nós utilizamos no dia a dia. Eu vou solicitar ao almoxarifado um número determinado de sondas, de gases, pacotes de gases, de impressos, né, que nós vamos utilizar para poder fazer as anotações e etc. e tal. Uma observação importante a ser feita em relação a isso é: eu preciso entender de estoque. Por quê? Porque eu que estou trabalhando nessa reposição de materiais de consumo, eu não posso deixar zerar estoque de nada. Porque isso pode levar a sérias complicações, principalmente no que se refere a materiais. Então, o que eu preciso fazer para atentar em relação a algumas coisas? Eu preciso colocar neste setor ou nesta atribuição alguém que seja esperto para isso e que tenha um certo conhecimento. Me fizeram um questionamento outra vez numa aula e me perguntaram assim: professora, eu posso colocar um profissional de enfermagem caso eu não goste de trabalhar com paciente? Vamos fazer de conta que eu fiz enfermagem e eu não tive uma boa adaptação na assistência ao paciente. Eu posso pedir para trabalhar nessa atribuição de reposição de materiais?
Eu disse, pedir você até pode, agora eu sendo enfermeira não colocaria. Por quê? Porque é um profissional qualificado, onde você vai trabalhar numa atribuição em que qualquer outra pessoa alfabetizada e que tem o mínimo de conhecimento sobre estoque, que isso ele vai adquirindo com o tempo, ele vai saber trabalhar no setor desse. Então, eu vou estar tirando uma pessoa da assistência, né, que sabe administrar um medicamento, que sabe passar uma sonda, que sabe fazer outros procedimentos em que aquele ali que vai só solicitar e checar, ele não sabe. Então, eu não vou estar sendo esperta para um bom funcionamento do setor onde eu trabalho. Então, a gente precisa atentar para isso. E quem estiver trabalhando, quem estiver escalado para essa reposição, é solicitar, aguardar a chegada, checar se realmente foi aquela quantidade que você solicitou e guardar em seus determinados locais. Qual o trabalho ou qual a dificuldade que nós temos nisso? Nenhum. Agora, peça a ele para passar uma sonda no paciente para ver se ele vai conseguir passar. Reposição de medicamentos psicotrópicos. Os medicamentos psicotrópicos são medicamentos que precisam ser separados dos outros medicamentos. Nós utilizamos dentro da UTI todo tipo de medicamento, tanto os psicotrópicos como não psicotrópicos. Primeiramente, o que são psicotrópicos? São aqueles medicamentos que agem deprimindo o sistema nervoso central, tá? Por isso que eles devem ser separados dos outros. No dia a dia, nós utilizamos todos que lá na enfermaria, lá na maternidade, em qualquer outro tipo de unidade, nós utilizamos, tipo analgésico, né, antiemético, antiemético é para evitar o vômito, né? Nós temos o Plasil, nós temos a vitamina C, nós temos todo tipo de medicamento chamado medicamento geral, que é utilizado em todos os outros setores. Porém, lá, além de estarem no carrinho de emergência, eles também estão guardados em locais específicos. Que eu também preciso de uma pessoa escalada para poder controlar isso daí. Porque são medicamentos em que, ao serem solicitados da farmácia do hospital, você vai ter que dar conta, vamos dizer assim, dar conta da saída daquele medicamento do setor. Então, eu deixo lá uma solicitação do médico para poder provar que eu precisei desse medicamento, além do que ainda vai estar checado no prontuário do paciente. Certo? Então, eu preciso dessa reposição aqui em dias, porque a gente nunca sabe quando é que chega um paciente, em que emergência ele vai chegar, qual o tipo do medicamento que ele vai precisar. Então, eu preciso que todos estejam ali à disposição, na quantidade listada pelo farmacêutico do hospital, tá? A quantidade que a gente coloca no carrinho também não é assim aleatório, tá? Tudo é discriminado, né? A gente vê a demanda, a necessidade de cada setor, para poder então a gente deixar bem ali na quantidade suficiente para isso. Bem, agora nós vamos falar sobre a reposição de material estéril, que eu não sei se vocês lembram lá no módulo 1, quando foi passado para vocês uma areazinha que existe em todos os setores chamado arsenal. Só que o nosso arsenal é um arsenal referente a material estéril. Então, tudo que for estéril, que for utilizado em procedimentos assépticos, procedimentos invasivos, né? Caixas, pacotes, envelopes, não importa. Foi estéril, é necessário que esteja dentro desta área, separado de todos os outros materiais não esterilizados. E é bom que fique bem claro, eu vou agora falar mais uma vez, porque eu, como
professora há alguns anos, eu vejo que existe uma certa dificuldade dos alunos diferenciarem a desinfecção de esterilização. Vejam bem, na desinfecção existe morte de micro-organismos, sim. Porém, os micro-organismos que morrem na desinfecção são micro-organismos não resistentes ou não resistentes. E os mais resistentes, que nós denominamos de esporos, eles só morrem no momento da esterilização. E aí é também bom que fique claro que na desinfecção nós não utilizamos equipamentos para desinfectar. Nós só utilizamos equipamentos na esterilização. Qual o equipamento mais utilizado em 99% dos hospitais? O autoclave. O autoclave, que é o calor úmido que vai matar o micro-organismo, seja ele não resistente ou mais resistente que existir, certo? Hoje nós temos também um outro equipamento chamado Sterrad, que ele não trabalha com calor, ele trabalha com gás, o plasma de peróxido de hidrogênio. E ele mata também os micro-organismos, mas de uma outra forma, não da mesma forma que o autoclave. E por que ele precisou surgir, né? Tecnologicamente falando? Ele precisou surgir para que nós, profissionais da área de saúde, tenhamos uma alternativa para a esterilização de materiais termorresistentes. Então, se o autoclave trabalha com calor, como que eu iria esterilizar um material plástico, por exemplo? Como é que eu iria esterilizar uma borracha, por exemplo? Então, foi necessário surgir o Sterrad para poder, então, dar uma assistência para a gente e a gente ter um material livre e isento 100% de qualquer tipo de micro-organismo. Tá certo? Então, tá aí a diferença entre desinfecção e esterilização, e espero que vocês não esqueçam que, muito embora não esteja dentro do nosso conteúdo, mas sempre vai ser cobrado por vocês em qualquer que seja a disciplina, tá? Então, esse material estéril está lá naquele espaço em todas as unidades do hospital, né? Então, você também vai precisar escalar uma pessoa para arrumar, vamos dizer assim, arrumar esta área e fazer o que a gente faz de repente, como exemplo, na despensa da nossa casa. O que a gente faz? A gente coloca os materiais onde vão vencer de uma forma mais próxima, a gente coloca para frente para que a gente use mais rapidamente, e os materiais onde a validade vai demorar, nós colocamos para trás. É a mesma coisa que nós vamos fazer, ou é um dos cuidados que nós vamos utilizar quando a gente for arrumar esse arsenal. Nós vamos pegar os pacotes esterilizados, próximos ao vencimento, vamos colocá-los para frente, e aqueles que foram esterilizados recentemente, vamos colocá-los para trás. É assim que a gente vai arrumar. E observar também, claro, como estão sendo armazenados esses materiais. Estão sendo encostados na parede? Cuidado com a umidade, cuidado com o calor. Outra vez eu fiz uma visita numa central de material e esterilização de um determinado hospital aqui em Maceió e observei que a janela, que não tinha nenhuma proteção, no momento em que o sol batia na janela, o calor batia totalmente na estante onde estavam todos os materiais. E isso não é legal, porque o material aquece. E o que foi que nós já falamos anteriormente? Os micro-organismos gostam muito de altas temperaturas. Então, quanto mais longe da alta temperatura o micro-organismo se encontrar, melhor para esse material considerado estéril, tá? Porque senão a gente não vai poder assinar embaixo de nenhum material quando ele se encontrar numa situação desta que eu citei.
Então, ele precisa realmente estar dentro de uma área refrigerada para que não corra o risco da multiplicação dos micro-organismos. Vamos agora falar sobre coleta de exames laboratoriais. Imaginem se vocês num setor de pacientes não críticos. Acredito eu que vai ser mais fácil você conseguir puncionar uma veia do que você se deparar com um paciente crítico na UTI. Subtém-se que esse paciente crítico de UTI já se encontra hospitalizado há um determinado tempo. Várias tentativas de punções já foram feitas. Vários vasos já foram trombosados. E aí você tem uma certa dificuldade em encontrar um vaso periférico. Na verdade, isso a gente busca quando a gente quer um outro acesso para fazer, de repente, alguma outra infusão que seja prescrita pelo intensivista. Porque o paciente que dá entrada na UTI, nós utilizamos de acessos centrais. Quais são as veias geralmente utilizadas? A jugular, que é a essa altura do pescoço, tanto direita como esquerda. Nós temos jugular externa e interna, tá? E nós temos a subclávia. Em último dos últimos casos, utilizamos a veia basílica para uma dissecção venosa, uma flebotomia. Mas isso em último caso, porque sabemos que quando ela não é mais necessária, aquele vaso nós perdemos. Então, no exame laboratorial, quem vai fazer a coleta desse sangue não somos nós. É alguém do laboratório, tá? Com tanta experiência quanto nós, que vai até o paciente, certifica se realmente é aquele paciente e faz a coleta. Agora, precisamos ter consciência, tanto o nosso colega do laboratório como nós, precisamos ter consciência e saber quando devemos parar. Porque existem colegas que não conseguem na primeira, não conseguem na segunda, na terceira, na quarta e sai furando o paciente, fazendo dele tipo uma peneira. Então é importante que isso não aconteça, porque com certeza o paciente não vai estar reclamando por conta dele não estar conseguindo verbalizar nada devido à sua inconsciência. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse acordado, ele estaria reclamando e já teria solicitado outra pessoa para fazer o procedimento. Então, tentou 2 vezes, não conseguiu, tenha uma humildade de procurar alguém com mais experiência para lhe ajudar. Porque isso pode acontecer, não importa se você é recente na profissão ou se você tem anos e anos, mas isso pode acontecer. Então, o importante é que você tenha humildade em dizer, hoje, ou dessa vez, ou nesse paciente, eu não consegui. Me ajude. Pronto, acabou. Então, a coleta é feita, junto com a solicitação encaminhada ao laboratório. Todos do laboratório já sabem que as coletas feitas em pacientes da UTI são coletas de urgência. Então, é necessário que o procedimento seja feito de uma forma rápida, para que mais rapidamente nós possamos ter o diagnóstico desse paciente, fechar o diagnóstico dele, claro, e com isso iniciar mais rapidamente o tratamento dele também. Porque quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento, claro, mais rápido vai iniciar a recuperação desse paciente. E assim vai, né? Sucessivamente. O mais rápido ele vai receber alta da UTI. Tá bom? Solicitação de raio-x no leito. Bem, todos os dias, pode ser até que vocês não acreditem nisso, mas todos os dias, impreterivelmente, dentro da unidade de terapia intensiva, o carrinho do raio-x entra
1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessários. Como a gente nunca sabe quem vai chegar, que horas vai chegar e como vai chegar, então existem esses pacientes que vão dar entrada, como também existem aqueles que já se encontram e o médico solicita o raio-x para fazer uma comparação de exames anteriores com aquele atual. Então é importante que saibamos que todos que estão ali vão receber radiação diariamente. Professora, por que radiação? E aquelas paredes? E ali a gente não tem proteção, não? Infelizmente, não. É importante que vocês procurem saber se no setor que vocês estão trabalhando, na UTI, as paredes são baritadas. O que significa isso? Que as paredes têm uma camada de chumbo. Aí sim, você por trás dela, você pode dizer que está protegido. Fora isso, não tem proteção nenhuma. E o correto seria que cada técnico que fosse fazer um raio-x no paciente, lá no leito da UTI, porque eles não podem sair dali, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, o que acontece? O carrinho do raio-x e o técnico é que vão até o paciente. Posicionam ele e aí vão fazer o exame. Muitas vezes é necessário que alguém fique segurando o paciente pela inconsciência dele e pela impossibilidade de ficar ali naquela mesma posição. É necessário que alguém fique segurando. Então, esta pessoa precisa também estar protegida. Como o técnico vai com o capote dele bonitinho, lindo, maravilhoso, nós também precisamos ter esse capote. Tá certo? Então, é importante. Aí, a solicitação do raio-x também vai junto, é preenchido pelo médico, é entregue ao técnico, o técnico vai lá, vai trazer o resultado, você coloca no prontuário do paciente, anexa e comunica ao intensivista que o exame chegou, para que ele faça uma comparação e saiba como que se encontra o aparelho respiratório desse paciente. É importante até que você faça isso para que nesse momento, o intensivista médico saiba como é que esse paciente está evoluindo. Não esqueçam de fazer isso o mais rápido possível, porque é importante isso, para saber como ele está evoluindo ou, de repente, estabilizou. Aquele tratamento que o médico iniciou não está surtindo efeito, então vai ser feita uma modificação. E isso é importante que seja feito logo. Coloquem na cabeça, UTI não é setor de espera. UTI é setor de agilidade em pensamentos e atitudes. Solicitação de sangue e derivados. Uma das últimas rotinas realizadas dentro de uma UTI. O paciente, quando chega na unidade de terapia intensiva, né, nós nunca sabemos se ele vai precisar ou não de sangue ou dos seus derivados, tipo plasma, plaquetas, crioprecipitado, os fatores 9, 12, 10, enfim. Existe uma infinidade de elementos que são derivados do sangue e que muitas vezes a gente nem ouve falar, mas eles existem, tá? Então, a gente não tem noção se ele vai precisar. Por isso, por este motivo, é interessante que o banco de sangue esteja já abastecido com todos os tipos sanguíneos, porque a gente nunca sabe que paciente vai dar entrada na UTI. Então, qual o tipo de sangue que ele vai receber? Ou que ele pode receber? Sabemos que o O negativo é o doador universal, mas também sabemos que é muito difícil tê-lo no banco de sangue. Então, é interessante que, ao dar entrada, a gente tenha conhecimento disso. Ah, então basta perguntar ao paciente, né, professora? Não, não basta perguntar.
de repente ele pode estar confuso, de repente podem ter dado a informação errada para ele. O importante é você fazer uma coleta, menos do que 5 ml já é suficiente, você encaminha para o laboratório e o laboratório em menos de 10 minutos já te dá um resultado da classificação sanguínea desse paciente, para que, se houver necessidade, ele não venha tomar o sangue errado. Porque ao tomar o sangue errado, aquele sangue que não pode ser infundido naquele paciente, esse paciente não vem apresentar complicações e levá-lo ao óbito também, tá? Não é possivelmente o óbito. Se ele tomar mais do que 20 ml de sangue, isso está comprovado cientificamente, já é o suficiente para que ele entre em óbito. Então, é importante que este paciente, mesmo passando para vocês façam a coleta e façam a classificação sanguínea desse paciente. Quero só para fazer uma observação a esse item aí, que nós vamos dar uma aula específica em relação a isso. Eu quero passar uma informação importantíssima sobre fator religião. Existe uma religião que não nos permite fazer uma transfusão sanguínea. Então, é importante que nós saibamos, quando alguém for encaminhar esse paciente na UTI, que nós saibamos que tipo de religião é aquele paciente. Ele faz parte, né? Ele concorda com aquilo que estão colocando? Quem é o responsável por ele? Porque, por enquanto não casado, o responsável nós sabemos que são os pais. A partir do momento de casado, sabemos que o responsável é o cônjuge. Ele que vai responder por isso. Então, é importante que se saiba qual é a religião também, para que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo e depois não entrar em situações jurídicas, porque isso pode ir para a justiça. Nós precisamos respeitar a religião. E existem religiões em que não permite que você tome sangue de outra pessoa. Ok? Então, eu vou finalizar por aqui e nós daremos continuidade na nossa próxima aula.